A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Silvana Madeira com o tema Estás Doente? Do grupo Irmão Fritz. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece inicial. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo amparo e proteção, serenar nosso coração e nossos pensamentos e nos concentrarmos no estudo, para que possamos compreender e colocar em prática o Evangelho de Jesus. E na vibração desta prece, pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta noite. Que assim seja. Hoje vamos estudar a lição 86 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Estás doente? O título da lição é uma pergunta que Emmanuel faz a cada um de nós. Estás doente? Essa lição inicia nos esclarecendo que todas as criaturas humanas adoecem e são raras aquelas que realmente buscam a cura integral. A cura integral é a cura da alma, de nossas enfermidades espirituais e morais, que adoecem nosso corpo físico. Vivemos em um planeta de provas e expiações, onde ninguém está livre das enfermidades e aflições, devido ao nosso estado evolutivo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, esclarece que de duas são as causas de nossas aflições. Uma na vida presente e outra de vidas passadas. E que os males terrestres são consequência natural do nosso caráter e do nosso proceder. E um desses males é a doença, as enfermidades. Quando encarnados, através do veículo do corpo, passamos por experiências e lições para a nossa evolução espiritual. Porém, nem sempre conseguimos tirar um aprendizado dessas lições. Usamos nosso livre-arbítrio de forma equivocada. E as consequências de nossos equívocos se manifestam também no corpo, nos trazendo mal-estar, doenças. O medicamento ajuda a restabelecer a saúde. Porém, lembramos sempre que os verdadeiros males procedem da alma. Emmanuel, na lição, nos alerta que a mente é fonte criadora e que pouco a pouco a vida plasma em torno de nós aquilo que nós desejamos. Ele ainda nos esclarece, na lição 76, também do livro Fonte Viva, que o pensamento é fermentação espiritual. Ele estabelece nossas atitudes e nosso comportamento, influenciando consideravelmente nossa vida. A lição também nos apresenta duas formas diferentes de cura, a cura parcial e a cura integral. Quando estamos gripados, por exemplo, e tomamos o medicamento, obtemos a cura parcial. Essa cura não nos livra de novas enfermidades. Já a cura integral, ou a real, é um processo mais longo, pois nos exige disciplina e esforço, já que depende diretamente de nossa reforma íntima. Quando curamos nosso interior, ele se reflete no exterior, em nosso corpo físico. Assim, os medicamentos melhoram e aliviam o efeito das enfermidades, porém, não recuperam a saúde integral. Emmanuel nos faz diversas advertências nessa lição. Ele nos adverte que nós pedimos socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio ou o conselho salutar e voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram à enfermidade. Ou seja, nos falta esforços, trabalho e disciplina, principalmente disciplina. E ele nos questiona como podemos regenerar a saúde
Se perdemos longas horas na posição de cólera ou do desânimo? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que a cólera nada resolve, mas altera nossa saúde e que somos nós próprios a sua primeira vítima. A lição 86 ainda nos alerta que a indignação justa e construtiva no interesse geral é sempre um bem. Porém, aquela indignação diária, sem fundamento, aquela reclamação, esses são hábitos de consequências imprevisíveis que afetam o nosso organismo. Reclamar por uma situação é clamar, pedir, implorar que a situação ocorra novamente. Então, meus irmãos, vamos substituir a reclamação pela gratidão. Além do mais, Emmanuel afirma que perdemos boa parte de nosso tempo na maledicência e na inutilidade. Muitos desencarnados, distraídos com o mundo, se arrependem pelo tempo perdido e por não terem cumprido com suas obrigações assumidas no plano reencarnatório. Ao desencarnarem, eles se arrependem do tempo perdido. Emmanuel nos adverte também que nenhum gênio milagroso nos doará o equilíbrio orgânico se não tivermos humildade, se não soubermos perdoar, ajudar e compreender, se não formos humildes aos desígnios superiores. Aquilo que chamamos de milagres são frutos de nossos próprios esforços e de uma fé inabalável. Jesus, quando curava os doentes, sempre dizia: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Ou seja, assim como nos ensina o Espiritismo, a cura depende exclusivamente de nós. Na passagem evangélica, quando Jesus cura os 10 leprosos, segundo os evangelistas, somente um deles conseguiu a cura real. Os outros 9 voltaram a ter a doença. Ou seja, curou-se o exterior, deixando o interior doente. Assim, as feridas da alma precisam ser cicatrizadas para que a saúde da alma possa refletir em nosso corpo físico. Por isso, muitos de nós, por desconhecimento das leis divinas, não entendem por que não gozam de uma saúde constante e por que estão sempre enfermos. Nós seguimos as instruções médicas, fazemos uso dos medicamentos, vamos à casa espírita e tomamos passe e melhoramos. Mas logo à frente somos acometidos por outros problemas de saúde. Façamos então um exame de nossa consciência e intimamente busquemos quais sentimentos estamos nutrindo e emanando ao nosso redor. O autoconhecimento nos auxilia em nossa reforma íntima e pouco a pouco essas mudanças vão curando a nossa alma ou ao menos aliviando nossas enfermidades. Por isso que Emmanuel nos alerta que de nada vale a medicação exterior se prosseguimos tristes e insubmissos. Porque às vezes nós nos desesperamos e nos revoltamos diante de acontecimentos e aflições que ocorrem em nossa vida. Tentamos manter a calma. Tentemos a confiança também nos desígnios de Deus. Nos mantermos também em oração constante, pois a tristeza e a revolta prejudicam o nosso organismo. Assim, a maneira como enfrentamos os desafios que nos servem de lições é que irá determinar nosso estado de saúde ou doença.
Aquelas preocupações excessivas, muitas vezes, nos causam insônia, ansiedade, que refletem em nosso corpo. Muitos acontecimentos que nos trazem preocupações, às vezes, nem irão ocorrer. O excesso de passado cria processos depressivos e o excesso de futuro, as preocupações, a ansiedade, que são dois grandes males da vida moderna, afetando também nosso organismo. Então, meus irmãos, confiemos em Deus e adotemos uma conduta cristã baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque as doenças da alma refletem no corpo e muitas vezes as dores do corpo, vividas com confiança e fé, curam a nossa alma. O perdão é definitivamente um medicamento salutar para a cura de nossas enfermidades. E os pensamentos elevados fortalecem nossa saúde. A doutrina espírita nos esclarece que o pensamento é uma força ativa, criadora e transformadora, que vai além de uma simples atividade mental do espírito. O pensamento é um poder vibratório que surge da alma e exerce uma influência direta sobre nós, sobre nosso ambiente e sobre encarnados e desencarnados. E assim, muitas vezes, com os nossos pensamentos negativos, de baixa vibração, podemos atrair obsessores e agravando, assim, as nossas enfermidades. Nos esforcemos para controlar nossos pensamentos, que eles não sejam como um carro sem freio. Então, quando surgirem em nossa mente pensamentos pessimistas, façamos uma prece pedindo socorro a Jesus e ao nosso guia espiritual. Recorramos a leituras ou palestras edificantes. Uma forma prática de mudarmos a direção desses pensamentos negativos é substituí-los imediatamente por outros que nos elevam o ânimo. Como, por exemplo, pensarmos em momentos agradáveis e felizes que passamos com as pessoas que amamos. Vamos procurar elevar as nossas vibrações na prática da caridade diária, perdoando, buscando compreender as dificuldades e diferenças alheias e dos nossos, porque nós também temos as nossas dificuldades. Tomemos cuidado com os nossos pensamentos. A Gênesis, no capítulo 14, que trata sobre os fluidos, vem nos esclarecer que os nossos pensamentos agem sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, como dito, está no universo inteiro e estamos mergulhados nele, como peixes no aquário. Esse fluido é sensível aos nossos pensamentos e é a matéria-prima com a qual, através desses pensamentos, materializamos em nossa vida aquilo que desejamos, aquilo que damos atenção e foco. Então, tudo que existe ao nosso redor foi criado um dia pela manifestação do pensamento, inclusive nosso estado de saúde ou de doença. Além do mais, o mundo que nos cerca influencia nossos pensamentos, podendo determinar nosso estado de espírito. Dessa forma, meus irmãos, devemos analisar e selecionar do mundo exterior o que captamos através de nossos sentidos físicos. Atrairemos para nós, como dito, aquilo que direcionamos atenção. Então, o nosso corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Quando bem cuidado, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo evolutivo. E se maltratado, é causa de fracasso em sua jornada. Por isso, a importância de cuidarmos de nossa saúde física, através de uma alimentação saudável, da prática regular de exercícios físicos, evitando também excessos de toda ordem. Muitos espíritos, através de mensagens, de relatos de livros, vêm nos dizer
arrependidos que, por não terem cuidado da saúde, desencarnaram antes do tempo programado. No livro Nosso Lar, André Luiz, ainda no umbral, foi chamado de suicida inúmeras vezes. Ele protestava, já que afirmava ter desencarnado vítima de uma doença. No entanto, seu estilo de vida desregrado havia ocasionado a redução das suas forças físicas e vitais. Por isso, o corpo morreu sem ter cumprido com êxito sua reencarnação. André Luiz havia cometido suicídio indireto ou inconsciente. Algumas formas de suicídio inconsciente são os constantes descontroles emocionais, a cólera, como dito por exemplo, a reclamação, o consumo excessivo de alimentos, do álcool, do fumo e de outras drogas. Muitos espíritos desencarnados se ligam a nós, atraídos pelos nossos vícios e que parecem inocentes aos nossos olhos. Necessário termos boa vontade de nossa parte para evitá-los. Leon Denis, que auxiliou Allan Kardec na divulgação da doutrina espírita, em uma de suas obras vem esclarecer-nos acerca da vontade, que ela é a maior de todas as potências da alma e pode ser comparada a um ímã. É o motor da existência humana. Assim, Leon Denis conclui que a vontade, a confiança e o otimismo são remédios importantíssimos contra as perturbações internas e externas e, portanto, contra as enfermidades. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um determinado alvo. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora e nos esclarece que tudo tem uma razão de ser e existir. Nos proporciona uma fé raciocinada, nos afastando da ignorância. Então, meus irmãos, para gozarmos de boa saúde, é necessário que façamos a nossa parte, que cuidemos de nosso corpo, de nossa mente e principalmente de nossa saúde espiritual. E para cuidar de nossa saúde espiritual, devemos combater em nós tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre esta lição e realizarmos a nossa transformação interior. E para finalizar nosso estudo, vamos agradecer a Deus esta oportunidade de aprendizado e que Jesus se faça presente em nossos lares, nos trazendo paz, confiança e amor. E na vibração desta prece, pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite. Que assim seja. O estudo foi baseado na obra Fonte Viva e teve como obras auxiliares o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a Gênesis, de Allan Kardec, a Cura Real, psicografada por Wellerson Santos, pelo espírito de Dr. Fritz Schenck, Nosso Lar, de Chico Xavier, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Muito obrigada e boa noite. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.